café filosófico como a gente consegue, ou seja, parar um pouco para prestar atenção a coisas que podem estar debaixo dos nossos narizes e que estão passando despercebidas por falta de atenção, por falta de um pouco mais de cuidado, por falta de um pouco mais de cultivo, por falta de um pouco mais de respiração, né? E eu queria começar esse nosso encontro de hoje aludindo a um detalhe da decoração aqui, né, pensada pelo pessoal da Fundação de Cultura. Os guarda-chuvas estão de cabeça para baixo, né? Eles gostam muito de jazz, né? E eu queria me referir a uma música chamada Pennies from Heaven, né? Gravada pelo Frank Sinatra e por um monte de gente. Ele fala assim: estão chovendo moedinhas do céu, né? Então você saia de casa e não esqueça de levar o seu guarda-chuva de cabeça para baixo, né? Uma série de coisas da nossa vida que podem ser aproveitadas, né? Uma série de coisas muito bonitas que podem ser exploradas de diversas formas. Esta é uma delas, e é sobre esta forma também que eles vão apresentar, que a gente quer conversar um pouquinho depois com eles, né? Que se dispuseram a vir com todo esse espetáculo tão bonito, tão bem preparado. Muito bem, com vocês, o Vicente e o Marcelo. Bem-vindos aqui entre nós. Obrigado a todos. Vocês fiquem à vontade para me interromper, fazer perguntas, questionar, não tem problema nenhum. É só levantar a mão e se manifestar. Nós não temos a intenção de fazer uma coisa assim que seja uma fala só nossa, né? As pessoas que puderem contribuir com alguma coisa, com alguma opinião, também são convidadas a participar, por favor, né? Diga. Fala. Bom, pessoal, tem uma coisa que eu esqueci de falar, uma coisa muito importante. Este café é também uma chipa filosófica com café, né? Então, nós temos aí chipa, café. Ontem sobrou muita chipa porque o pessoal não foi atrás, né? Está aí à disposição, vocês vão se servindo e não tenham reservas. É isso. Muito bom. Tá bom. Então, como vocês podem ver nessa ilustração, esses aqui são alguns dos nossos principais personagens. Assim, da direita para a esquerda, não, para vocês é da esquerda para a direita. A mula sem cabeça, a cobra de fogo, o saci, o caapora, a mulher caapora, o lobisomem, a Yara e o boto cor-de-rosa. Todos eles fazem parte do imaginário popular do Brasil, e provavelmente vocês já ouviram alguma vez alguma coisa sobre eles. E essa gente aí, eles estão entre nós das mais diversas formas. Provavelmente o que eu vou dizer para vocês aqui, ou vocês já conhecem, ou vocês conhecem outra versão da mesma história. Então, não preciso se preocupar que não existe uma única versão sobre a história de cada um desses personagens e de outros que nós vamos citar aqui. E também, reiterando aquela minha proposta, quem lembrar de alguma outra versão do mesmo mito também pode contribuir, que vai ser muito bem-vindo. Então, na verdade, tudo isso vem de uma pergunta muito chata que a gente costuma se fazer a alguma altura da vida, que é assim: de onde, quando, onde, como, porquê e para que nós viemos? E para onde é que vamos? E com toda essa tecnologia que nós temos hoje, a gente talvez ainda não consiga dar uma resposta satisfatória para isso. Então, desde tempos muito remotos, essa impossibilidade de responder bem essas perguntas causou certa frustração no ser humano. E assim como ele não encontrava nenhuma alternativa satisfatória do ponto de vista da realidade, ele passou a recorrer à imaginação. Então, é comum que pessoas acreditem que seres imaginários, criaturas da sua própria fantasia ou de outras entidades sobrenaturais, são responsáveis pela criação, pelo comando do universo, além de originarem a própria existência e, digamos assim, de serem responsáveis pelo funcionamento do ser humano. Os europeus, que criaram durante séculos tantas histórias assim, contadas e recontadas até hoje, ao desembarcarem aqui, descobriram que
que os nativos também procuravam resolver esse dilema de maneira muito parecida. E aí que as coisas começam a se confundir e começam também a se enriquecer. Bom, a gente vai um pouco mais para trás, que no grego clássico, a palavra mitos significa exatamente palavra, conversa, narrativa. Pode ser sobre acontecimentos relativos a deuses, à criação do mundo, à pré-história, a animais e heróis. Com frequência, o mito contém visões e elementos simbólicos ou fantásticos, isto é, resultantes de fantasias, e ainda encenações ou representações com características fabulosas, que é outra palavra-chave aqui na nossa conversa, porque vem de fábula. E fábula vem do latim, que é uma palavra que de certa forma se confunde com o grego mitos e tem significado bem parecido. Bom, então para os gregos, mitos referia-se originalmente à função de contar alguma coisa e não ao conteúdo daquilo que é contado. Mas com o passar do tempo, conforme observa o historiador e filósofo romeno Mircea Eliade, esse cidadão aqui, esse termo passou a significar também ficção, ilusão, tradição sagrada, revelação primordial ou modelo exemplar. Quer dizer, não é culpa dos gregos a gente estar agora a quebrar a cabeça aqui para decifrar os tais mitos. Eles apenas inventaram a palavra com uma determinada finalidade e nós lhe demos todos esses outros significados. Também não é culpa ou mérito dos gregos se os mitos criados por eles viajam com tanta frequência. Por exemplo, na narrativa da Odisseia, na volta de Odisseus ou Ulisses para casa, ele e seus companheiros são aprisionados por Polifemo, ciclope de um olho só, muito malvado. Aí vocês têm uma ilustração da Odisseia. A próxima. Esse é o Polifemo com toda a sua beleza. Esse gigante devorava 2 prisioneiros por dia, até que Ulisses, que o poeta Homero chama de o de muitos ardis, porque ele era muito esperto, inventou um estratagema para enganar o Polifemo. Talvez vocês conheçam. Ele fez todos os homens dele colocarem peles de carneiro sobre o corpo e conseguiram fugir, porque o Ulisses tinha dado um lançaço no olho do Polifemo, ele não podia enxergar mais, então ele tocava para contar o rebanho dele, ele achava que estava contando ovelha, mas era o Ulisses e a turma dele que estava indo embora, entre muitos outros truques que Ulisses inventou, que entraram para a história da mitologia, claro. Mas o Polifemo, pelo jeito, também está na Amazônia, disfarçado de Mapinguari. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O Mapinguari também é muito feio. É um gigante meio homem, meio animal, de um olho só, couro cascudo, estômago com dentes e unhas afiadas. Igualmente gosta de devorar seres humanos. Vocês têm o Mapinguari. Mas assim como o Polifemo, o Mapinguari só é neutralizado ou morto quando alguém consegue enfiar uma lança ou uma flecha no único olho que ele tem. Outras versões dizem que um lançaço ou flechada no umbigo ou no estômago também acaba com ele. Bom, mitos e fábulas resultam também na necessidade do prazer que nós, seres humanos, temos de contar e de ouvir histórias, que é uma atividade que dá vazão todo ao potencial de sonho e fantasia que cada um de nós tem. No Brasil, os mitos se formaram a partir da mistura entre o que os portugueses, outros europeus e os africanos trouxeram, e os que os indígenas já cultivavam por aqui. E de região para região, o mesmo mito adquire características ligeiramente diferentes. De qualquer forma, antes de detalhar mitos, temos que falar também de lendas. A forma legenda, ou legenda no latim clássico, vem do particípio do verbo latino legere, ou legere, que significa ler. Nessa acepção original, legenda, como ensinou meu professor de latim, significa algo que deve se ler, ou é digno de ser lido. O termo se aplicava à história sobre santos que eram lidas nos refeitórios dos seminários, conventos, residências eclesiásticas ou em cultos religiosos.
Legenda se manteve na forma original nas línguas latinas. Legenda, com 2 Gs em italiano, porque o italiano sempre gosta de complicar a grafia das palavras, né? Legende em francês, leyenda em espanhol, e só no português, que também tem as suas idiosincrasias, ela se abreviou para lenda. Mas em qualquer dessas línguas, o termo significa um tipo de narrativa sobre a vida e as ações de pessoas que a gente deve adotar como modelo e referência de bom caráter e dignidade, e de coragem também. Hoje em dia a história tem aura até de ciência, muito se fala na ciência da história, coisas assim. Mas, no entanto, não é difícil imaginar que ela começou com base em lendas que foram transmitidas durante séculos, de geração a geração. Essas narrativas se perpetuaram exatamente porque satisfizeram, de alguma maneira, a necessidade e o prazer de exercitar a capacidade de sonhar e fantasiar a que nós já nos referimos. Mas, assim como aconteceu com os mitos, as lendas ganharam novos significados e se confundiram com outras formas de narrativa. Não é preciso muito esforço para perceber que mitos e lendas se complementam e cada vez com mais frequência se confundem e passam a fazer parte do folclore, palavra criada em 1846 pelo arqueólogo inglês Ambrose Merton. Ele juntou folk, que vem do alemão, que significa povo, e lore, saber. Folclore, então, é o saber do povo, e engloba tradições, costumes, crendices, lendas e mitos. Vamos voltar aos mitos, em especial os brasileiros. Eles foram estudados por muitos pesquisadores ilustres, entre eles o principal, Luiz da Câmara Cascudo, um grande mestre dessa arte. Ele e outros estudiosos do tema falam em mitos primitivos e gerais, que são mais conhecidos, e em secundários e locais, os mitos do segundo escalão, por assim dizer. Os primitivos e gerais estariam o Saci Pererê, o Jurupari, o Boitatá, o lobisomem, a mula sem cabeça, o curupira, o anhangá, os botos e as mães d'água. Os secundários compreendem alguns dos gerais: o boitatá, a mãe do ouro, que alguns de vocês devem conhecer, que tem uma variação daqui do Mato Grosso, o minhocão, que também é daqui, e os regionais, que são o corpo seco e a porca de 7 leitões. Todos muito assustadores, né? Câmara Cascudo apresenta ainda 2 subdivisões. A primeira ele chamou de ciclo da angústia infantil. E a ela pertencem a cuca, chibamba, e a segunda, o ciclo dos monstros, que tem o capelobo, gorjala, o nosso conhecido Matinguari, labatut, pé de garrafa e quibungo. Como vocês veem, tem muita terminologia vinda de palavras do Tupi-Guarani mesmo. Bom, esse ciclo da angústia infantil, como nos contos de fada, contém narrativas para dar a quem ouve um sentido de disciplina, assim meio que na base de educar pelo medo. O dos monstros se refere a episódios de ataque inesperado e predatório de gente que vem de fora, e a consequente reação mental dos indígenas em face do inimigo invasor, que é transformado em monstro. Aqui, além do medo, entra o terror.
Mas nenhum desses elementos deve ser entendido como negativo. Segundo o psicólogo austríaco-americano Bruno Bettelheim, tanto os contos de fadas quanto os mitos e lendas que contêm esses elementos e as canções de Ninar ajudam a moldar a personalidade da criança e refletem ainda a identificação dos adultos com símbolos de poder, autoridade e ameaça à sobrevivência com que as crianças têm de lidar. Todas as culturas do mundo têm esse tipo de cantigas de Ninar que remontam a séculos antes de Cristo. Então, para Bruno Bettelheim, mesmo que não sejam politicamente corretas, canções de Ninar têm sua função. E não há por que a gente se preocupar com versos como "Deixa o papão sair de cima do telhado, deixa o meu filhinho dormir sossegado". Ou então, "Nana neném, que a cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi passear". Aliás, o Vinícius de Moraes tinha uma alternativa mais cômica ainda. "Dorme meu filhinho, dorme meu anjinho, dorme queridinho, senão papai te dá um tirinho". Bom, nessa linha, um dos personagens mais interessantes e mais ilustres é o Boi da Cara Preta, que todo mundo deve conhecer, né? Alguns pesquisadores dizem que a origem do nosso muito brasileiro Boi da Cara Preta é o antiquíssimo Minotauro dos gregos, aquele metade homem, metade touro. Vocês conhecem aquela história muito comprida sobre a história de o herói que tem que enfrentar o Minotauro, que leva o fio que a amada deu para ele, ele consegue escapar do bicho. Mas vira e mexe, a gente está topando com esses mitos que os gregos inventam para nos atormentar, não é verdade? Bom, dizem que aqui no Brasil o Minotauro virou Boi da Cara Preta por influência de contos portugueses que se misturaram com crenças indígenas e histórias trazidas pelos africanos. E começou a tomar essa forma assustadora no Maranhão e depois se esparramou pelo Brasil. No entanto, já existe uma versão atualizada dos versos tradicionais que diz: "Boi, boi, boi, boi da cara preta, pega gente falsa e leva tudo pro capeta". E uma vez em Brasília eu ouvi uma ainda mais atual que é assim: "Pega esses políticos e leva tudo pro capeta". Essa é boa. Como no Brasil acontecem coisas que até a Cuca, o Mapinguari e outros por aí ficam assustados, no fim de 2012, um adolescente em São Paulo disse que ia processar a própria mãe pelo fato de ela ter cantado o Boi da Cara Preta para fazê-lo dormir. E diz ele, ficou traumatizado pelo resto da vida, sofre insônia, depressão, etc. Outra coisa típica do Brasil: um deputado aproveitou a oportunidade para propor uma lei que proíba essa e todas as cantigas de Ninar consideradas amedrontadoras. Não sei se ele queria proibir também as cantigas de Mucuru dos índios brasileiros, que são exatamente a mesma coisa. Ele vai falar para o índio que é proibido, né? Bem, quando criança, eu, meus irmãos, meus primos, meus amigos e muitas outras pessoas que eu conheci pela vida fora, fomos postos para dormir com essas canções. Vocês também, não é verdade? E até onde eu sei, ninguém até hoje ficou com vontade de processar a mãe e o pai por causa disso, né? Se essa proibição existisse já nos anos 30 do século XX, a música brasileira teria perdido uma obra-prima. Isso porque, se houvesse a tal lei contra as canções de Ninar amedrontadoras, o imortal violonista, compositor e cantor Dorival Caymmi não teria nos legado a maravilhosa canção Acalanto, que o Marcelo vai nos apresentar agora.
papai vai te mandar. Oi, oi, oi da cara preta. Pegue essa menina que tem medo de ficar. Então, bom, quem quiser se aprofundar no tema, é só ler 3 bons autores brasileiros, Luiz da Câmara Cascudo, Alceu Mainar de Araújo e Basílio de Magalhães. E os estrangeiros, Micé Eliade e Bruno Bettelheim, entre outros. Esse é um tema inesgotável e provavelmente vocês também conhecem outros autores igualmente competentes que tratam desse assunto. Mas vamos voltar a falar das lendas. De modo geral, elas são divididas em pessoais, locais, episódicas e etiológicas. As pessoais subdividem-se em heróicas, que são sobre figuras históricas, agiográficas ou agiológicas, que são sobre santos, e as anedóticas, que são sobre pessoas e fatos curiosos. Exemplos de lendas heróicas descrevem, por exemplo, bandeirantes que desbravaram sertões, escravizaram índios, descobriram muitas riquezas. Agiográficas ou agiológicas são as lendas sobre santos que deram origem a cidades e bairros e se tornaram padroeiros desses lugares. Há relatos de imagens que se recusaram a sair do local que escolheram para seus santuários, como se diz que aconteceu na cidade de Nazaré Paulista, no estado de São Paulo. Também se criam lendas sobre fatos que realmente aconteceram. O jornalista, escritor e historiador paulista Hélio Damante, que foi meu professor há muito tempo na Faculdade de Jornalismo Casper Libero, em São Paulo, explica bem isso. Ele aponta que é fato historicamente comprovado que foram encontradas imagens no interior do estado de São Paulo, como nos casos de Bom Jesus de Iguape, Bom Jesus de Pirapora e Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Esses fatos aguçaram a imaginação popular e surgiram em torno deles muitas lendas que ganham maior dimensão por relatos de milagres, exposições de ex-votos, sonhos e visões. Já as lendas locais tratam de temas ligados a um lugar específico que se referem a rios, montanhas, lagos, cavernas, etc. São conhecidas também como tópicas e geográficas. As episódicas dizem respeito a acontecimentos relacionados à história ou a fatos pitorescos de um local, comunidade, clube, etc. Por exemplo, o jogador Zico levou o Flamengo a uma fase de ouro, e hoje há lendas a respeito das conquistas dele pelo clube, umas verdadeiras e outras inventadas, claro. As etiológicas explicam a origem de plantas, animais, outros seres, como nas narrativas indígenas, cheias de fantasias sobre a origem da mandioca, do milho, da lua, etc. E também, se a gente for olhar para trás, os mitos gregos também apareceram, lendas gregas apareceram a partir disso. Nós temos um bom exemplo, que é a coruja, que ora é protagonista de histórias de meter medo, ora vista como protetora. Na mitologia greco-romana, as corujas associadas à deusa Minerva ou Atena, vê que bonitinha essa coruja, simbolizam a sabedoria e a clarividência. A coruja é até hoje símbolo da filosofia, da reflexão, da sabedoria. Muitos povos da Europa, porém, achavam que as corujas eram bruxas. Para espantar o mal que supostamente pudessem causar, essas aves eram amarradas em árvores pelos pés e abandonadas para morrer, coisa que a Sociedade Protetora dos Animais não permitiria hoje em dia, claro. No norte do Brasil, para alguns, as corujas representam sorte. Para outros, corujas são almas humanas castigadas pelo mal que fizeram, condenadas a vagar pelas florestas como animais, sem que ninguém tenha coragem de se aproximar delas ou de cruzar seu caminho. Eu sempre fui fã de coruja, acho que coruja é muito bacana. No Brasil, há umas 20 espécies de corujas, pelo menos até onde eu sei. Uma das mais conhecidas é a suindara.
ou rasga-mortalha, que o Luiz da Câmara Cascudo descreve como uma pequena coruja alvacenta de voo pesado e baixo. O atrito das asas lembra um pano resistente que fosse rasgado bruscamente. Daí veio o nome rasga-mortalha e a crença de que, quando uma dessas corujas pousa numa casa, é porque alguém está para morrer. No entanto, na cultura japonesa e em outros lugares do Brasil, a coruja é símbolo de proteção, tanto que existe entre nós a expressão mãe coruja, porque essa ave defende os filhotes contra tudo e contra todos, e ainda, segundo a lenda, os acha todos bonitos. Aliás, tem a avó coruja também, né? Tio, tia coruja. Amiga coruja. Verdade. E para ver que esse lado bom da coruja não foi esquecido pelos nossos artistas, o Marcelo vai nos apresentar a canção Dorme, Dorme, que a coruja toma conta. Essa canção é uma canção de Ninar, é uma canção muito singela, e pelo que eu pude pesquisar, acho que deve ser de domínio público. A gente não achou os compositores. É uma coisa muito, muito singela. Uma coruja está acordada e a noite passa, e a noite passará. Uma coruja vigia tudo e a noite passa, e a noite passará. Dorme, dorme, cria, coruja toma conta. Dorme, dorme, cria, coruja toma conta. Quem já não dormiu com essa? Bom, então, voltando às lendas. Elas não são apenas narrativas fantasiosas sobre a realidade, como dizem algumas pessoas. Relatos sobre seres e fatos inverossímeis também são lendas. E aí começa a confusão, como no caso de histórias fantásticas que têm como personagens seres imaginários considerados mitos, como o Curupira, o Saci, a mula sem cabeça. Assim se criam lendas a respeito de mitos. Umas se confundem com os outros e vice-versa. O mestre Câmara Cascudo diz: muito confundida com o mito, a lenda dele se distancia pela função e confronto. O mito pode ser um sistema de lendas gravitando ao redor de um tema central, com uma área geográfica mais ampla e sem exigências de fixação no tempo e no espaço. Vários outros autores ampliam esse conceito e até afirmam que, hoje em dia, ninguém mais sabe dizer com certeza absoluta onde acaba o mito e onde começa a lenda, ou em que ponto mito e lenda viram uma coisa só. Também se consideram lendas relatos sobre tesouros enterrados, fantasmas, almas penadas e ainda espíritos puros, ou também corpos santos que, mesmo enterrados, não entraram em decomposição e por isso mesmo seriam encaminhados em sigilo ao Vaticano como parte de processos de beatificação ou canonização. Será que alguém aí é candidato a santo? Em resumo, lendas passam de geração a geração por meio do que hoje se chama contação de histórias, que é a velha e boa tradição oral. Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são produtos da fantasia. Por isso mesmo, eu gostaria de discutir com vocês uma lenda aqui da região.
Durante a Guerra do Paraguai, iniciada em 1864, disse que soldados paraguaios que vinham lutar em terras brasileiras traziam ouro para garantir o seu sustento. Muitas batalhas aconteceram onde fica hoje o estado do Mato Grosso do Sul. Durante os confrontos, os paraguaios enterravam o metal para não perdê-lo ou para que ninguém o roubasse. Procuravam uma figueira típica da região e escondiam o ouro sob a sombra dela ou a uma determinada distância da árvore. A ideia era que, ao voltar das batalhas, eles desenterrariam essa riqueza para levar embora. Diz a lenda que diversos soldados paraguaios morreram antes de recuperar o seu ouro, que deve estar por aí desde que a guerra acabou em 1870. Alguém de vocês já ouviu alguém dizer que conhece alguém que encontrou pelo menos parte desse ouro? Bom, aqui mesmo eu descobri que tem outra versão dessa mesma lenda, que é o contrário, que os ricos fazendeiros dessa região não queriam que alguém levasse o ouro deles, sei lá, coleção de joias, dinheiro, talvez armas até, e enterravam tudo até esperar a guerra acabar, mas que também muitos se esqueceram de onde tinham enterrado ou coisa parecida. Então, qual é a versão que vocês conhecem? Tem mais alguma? Diga. Depois da Guerra do Paraguai, justamente quando eles vieram para o Rio Paraguai, no Brasil, eles chegaram ao Forte Coimbra. Bom? Lá no Forte Coimbra. Forte Coimbra, bem no Rio Paraguai. No Rio Paraguai, sim. E hoje acabou. E que quando eles realizaram um ataque, eles vinham atacando e o forte eles só tinha mais 50 militares e as famílias. E iam ser atrocedados, porque não é da lenda que o senhor está falando, estou falando que é outra lenda aqui, né, que nos meios militares, nos artigos militares constam. Então que eles eram muito numerosos, vinham pelo rio, e a guerra era uma carnificina, não se levava prisioneiro. E quando eles foram realizar o ataque ao forte, um tenente que era o comandante do forte conseguiu, por umas passagens secretas, evacuar as famílias. E ficaram somente a esposa do tenente, mais uns 10 militares. E quando chegou a noite que os paraguaios foram atacar, eles pegaram a imagem de uma santa, que agora eu não recordo o nome, que era a padroeira lá do forte, e colocaram em cima do muro. O muro era caiado de branco. E quando eles viram a santa, eles desistiram do ataque. E a partir daí, o pessoal começou a venerar essa santa, assim, e é uma das histórias que tem motivo na área militar. Oh, mas é bem interessante também, né? E bate com aquelas outras a respeito de Nossa Senhora Aparecida, a história de Nazaré Paulista, principalmente. Legal, obrigado. Bom, então, como nós já vimos, com o tempo, lendas e mitos em múltiplas versões, como nós estamos vendo aqui, passam a fazer parte do folclore de cada povo que os inventa. No Brasil isso também acontece. Então, vamos começar com a boitatá ou cobra de fogo. Vocês já devem ter ouvido falar. Também se diz batatá, baitatá, biatatá, bitatá, batatal. Não sei por que tem tanto nome, se é para assustar, né? Bom, enfim. O nome é indígena e quer dizer exatamente cobra de fogo. Tem origem numa lenda ou mito bem antigo dos primeiros habitantes do Brasil. Os indígenas contam que certa vez houve uma grande enchente, que pode até ser entendida como uma variação do nosso conhecido dilúvio da Bíblia, e todos os bichos que havia na face da terra morreram, com exceção da cobra. Quando a água baixou, a cobra viu que havia tanta comida que ela até ficou cheia de histórias. No meio de tanta fartura, ela só queria comer os olhos dos bichos porque eram mais molinhos e não davam trabalho para engolir. Assim, essa cobra muito gulosa comeu tanto olho que a pele dela ficou transparente e logo ela virou uma cobra toda iluminada, como se estivesse pegando fogo o tempo todo. Por isso os índios a chamaram boitatá. Com o tempo eles passaram a atribuir à cobra de fogo um caráter mais politicamente correto, digamos assim, e agora dizem que o boitatá protege matas, florestas e animais. Mais ainda,
ele persegue implacavelmente e mata qualquer um que desrespeite ou agrida a natureza. Seria tão bom se fosse assim, né? Ele está sempre entre os primeiros mitos e lendas do folclore brasileiro, tanto que há relatos sobre o Boitatá, até em cartas do padre José de Anchieta, datadas de 1560. No Nordeste, o Boitatá é conhecido como fogo que corre. E vamos falar de um que tem um aspecto assim, bem mais malandro, que é o boto cor-de-rosa, ou simplesmente boto. Ele está presente na imaginação do povo que vive às margens dos cursos d'água da região amazônica. Essas pessoas